Olá, eu sou o Hibiki. 6000 Rokuzen retrata de um jeito estranhamente incrível e idêntico o sentimento de desespero no ser humano. No mangá é apresentado o protagonista chamado Kadokura, que passa por problemas logo no início, quando ele vai trabalhar em uma instalação a 6.000 metros de profundidade no mar. Seu amigo Danzaki sofre um grave acidente, e no mangá basicamente mostra o sentimento do personagem ao ver todo esse mistério. E estranhamente, ele e poucas pessoas na instalação ainda se manteram conscientes. E o primeiro ato, as coisas pareciam estar tudo bem, até os problemas começarem a aparecer cada vez mais, até o protagonista passar a perceber todo o mistério das pessoas que morreram na instalação 3 anos atrás, e ir buscar a explicação de tudo isso. E como está escrito no título, 6000 Rokusen é um mangá sobre desespero, e a prova disso são vários personagens aleatórios que sucumbiram à loucura e isso resultou em suas mortes. E o que mais me atraiu nesse mangá é que ele tem algo em comum com as obras do Junji Ito. Para mim, o melhor criador de mangás do gênero horror. O primeiro mangá que eu realmente terminei foi Gyo. Eu lembro até hoje quando eu terminei de ler e fiquei uns 3 dias estático e em angústia com o final do mangá. E apesar dos dois mangás apresentarem características um pouco diferentes por seus autores, Gyo apresenta um horror que vai ficando mais estranho e interessante à medida que a história vai evoluindo, com uma ideia de evento bizarro, como se fosse um pesadelo, que vai aumentando o suspense na história até chegar ao clímax. E 6000 Rokusen, que trata mais o lado do mistério e do suspense acerca de quem ou o que seria culpado por tal matança e por qual razão, mostrando os personagens com realmente um peso sobre suas ações e decisões, e que na maioria das vezes dá errado. A instalação nesse lugar é em uma localização tão profunda no mar que separa aquele lugar do mundo lá fora. Aos 4.000 metros de profundidade, essa camada do oceano é chamada de abismo, e aos 6.000 metros, o mar profundo é chamado de Hadal, que vem de Hades, em outras palavras, o reino da morte, onde a escuridão e o desespero reinam. E todos ali tiveram que pagar por erros de outras pessoas, que nem são reveladas quem são. Basicamente são os comandantes políticos, e são a escória e a coisa mais degradante de toda essa história. Pouco do passado dos personagens na história é revelado, visto que aquilo não chega nem a se parecer um lugar. Aquilo se torna um pesadelo, e passa até do imaginário quando essas coisas começam a deformar até a instalação e a mente das pessoas. E em cada capítulo dava para perceber que o protagonista e as pessoas em sua volta estavam chegando em algo sem volta, pior do que um submundo entre os vivos. Sinceramente, esse vídeo foi muito profundo. Esse é um dos meus mangás favoritos da minha vida. Não deu para aproveitar todo o seu significado só na primeira vez que eu li, mas conforme o tempo passa, alguma hora eu vou ler ele de novo e vou me aprofundar cada vez mais na história. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E eu sou o Hibiki. Olha, eu senti que algo estava faltando nesse vídeo. Algo mais do que apenas um significado. E agora eu vou dizer o que eu percebi de mais profundo na mensagem do mangá. E obviamente isso contém spoilers. Então se você ainda não leu o mangá, vá ler agora, salve esse vídeo e daqui semanas, meses ou até anos você volta aqui para ver a resolução disso tudo. O primeiro sobrevivente do acidente conta que basicamente um cara das poucas pessoas na instalação de 3 anos atrás realizou um ritual antigo asteca e matou um dos caras que estava perto dele. E foi só questão de tempo para as pessoas ao seu redor enlouquecerem e em volta à escuridão elas se renderem ao ritual. E o esquadrão que parecia ser enviado para resgatar eles, na verdade foi enviado para acabar com eles. Tudo isso ordenado pelo governo da instalação, um plano que acabou dando errado e virou uma chacina. Mas a frase que mais resume toda essa história é que o ser humano, quando está no ponto mais alto da insanidade, ele busca a religião, como aconteceu na história. E nesse caso, a maioria das pessoas ali enlouqueceram ao ponto de se entregarem aos monstros,
o único jeito de acalmar os deuses astecas e seus monstros. Mas depois disso tudo, como em Gil, o final teve uma esperança, uma luz em meio à escuridão.